Boa tarde a todos, que a paz e o amor do Mestre continuem nos envolvendo. Obrigado, Cícero, pela preparação. E como vocês sabem, vamos dando prosseguimento às palestras do livro Nosso Lar, né? Hoje, nós vamos falar do capítulo 36, que fala sobre o sonho, tá? Esse capítulo, veremos um encontro do André Luiz em sonho com a sua mãe, tá? Antes de falarmos um pouquinho desse capítulo, nós queríamos lembrar a vocês do sonho. Segundo a doutrina espírita, o espírito nunca fica inativo, tá? Quem precisa de descanso, quem se cansa é o corpo físico. Então, quando o corpo dorme, né, quando nós relaxamos, começamos a dormir, o que que acontece? O nosso espírito, a nossa alma emancipa e vai para o plano espiritual. Então, lá no plano, nós vamos, enquanto o corpo está aqui dormindo, o perispírito, né, sai e vai para o plano espiritual. E lá nós encontramos espíritos, nós trabalhamos, nós estudamos, nós aprendemos muitas coisas. E toda essa recordação, toda essa lembrança dos acontecimentos no plano espiritual, nós denominamos de sonhos, tá? Então, os sonhos podem ser, segundo a doutrina espírita, esse tema ele está no Livro dos Espíritos, das perguntas 400 a 412. Quem que se interessar pode dar uma lida, tá? E os sonhos, os espíritos superiores nos ensinam que os sonhos retratam lembranças do passado, eventual previsão do futuro, se permitido por Deus, e a convivência com demais espíritos, tá? E muitas vezes, vocês já perceberam que ocorre assim, cenas que você vive, eu já vi isso, eu já vivi isso, muitas vezes você sonhou com essa situação, tá? Mas tem uma coisa que a gente, como a doutrina é racional, dá para entender. Se você aqui na Terra, enquanto você está lúcida, acordada, você trabalha, vibra no bem, pensa no bem, trabalha, instrui, ajuda o outro. Claro que quando você se emancipa, você dorme, você vai para o plano espiritual, você vai continuar na mesma faixa vibratória, você vai continuar trabalhando, ajudando, né? Temos várias opções de trabalho no plano espiritual, né? E quando você está aqui, se você ainda, aquele irmãozinho triste, que busca o mal, que só pensa em prejudicar, que está naquela faixa vibratória que não é tão boa, que não é tão legal, o que que acontece? Quando ele emancipa, ele vai procurar seus afins, né? Então, vocês concordam quando eu falo da do mesmo jeito que se dorme, se vive, né? Sendo-lhes o sonho o retrato emocional da sua vida moral e espiritual. Tá? Então, isso aqui na Terra, no planeta Terra, nós encarnados. O André Luiz, neste capítulo, ele vai nos dizer que no plano espiritual, o sonho não ocorre como aqui na Terra, que tudo é muito mais nítido e real. Tem uma parte do livro que ele diz assim: eu tinha a noção exata de tempo e espaço, né? As coisas aconteciam e ele tinha essa percepção, coisa que nós não temos quando nós voltamos do sonho, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho depois disso, mais tarde. Vamos só dar uma recapitulada na passagem, né, nesse livro, e eu queria que vocês prestassem atenção a uma coisa. Eu vou contando, né, desde que o André desencarnou, taraná, e vão observando que o André chega totalmente despreparado, né, emocionalmente, ele passou 8 anos no umbral, e ele vai a proporção que as coisas vão acontecendo, a gente percebe lendo o livro, que no momento ele sabe aproveitar as oportunidades,
tá? Ele foi durante esse percurso, todo esse período que ele passou na colônia Nosso Lar, ele passou por alguns ministérios, tipo Auxílio, Regeneração e outros, e todos os locais que ele passou, sempre tinha uma mão amiga, uma palavra querida para ele, e ele soube aproveitar isso. Tanto aproveitou, que deu origem a esse livro magnífico, O Nosso Lar. Tá? Então, prestem atenção, eu vou pontuar algumas coisas, prestem atenção para vocês verem, já no capítulo 36, como ele soube aproveitar tudo o que ele passou. Tá? Então, gente, vocês estão lembrados de que o André Luiz desencarnou, foi para o Umbral, passou um bom período lá no Umbral, né? Após a sua saída, foi encaminhado para um hospital na colônia Nosso Lar, e ali permaneceu até o dia que saiu do hospital e foi morar na casa do Lísias, tá? Então, ele foi resgatado do Umbral pelo Clarencio. O Lísias era o enfermeiro do André, que o ajudou bastante durante a sua estadia no Nosso Lar. E assim que chegou no hospital, depois de algumas semanas, tá, que ele ficou no hospital, ele começou a pensar: poxa, mas não vem nenhum desencarnado, nenhum amigo meu que já se desencarnou vem me visitar, nem a minha mãe, que éramos tão ligados, até agora não apareceu. Né? E aquilo o André Luiz começou a ficar meio sensível com isso, meio tristinho. Aí um dia ele pergunta ao Lísias, né, ao enfermeiro dele: Lísias, acha possível aqui o encontro entre aqueles que nos antecedem na morte do corpo físico? Lísias responde: como não? Achas que está esquecido? E André responde: sim. Por que não me visitam? Na terra, sempre contei com a abnegação materna. Minha mãe, entretanto, até agora não deu sinal de vida. Meu pai, igualmente, fez a grande viagem, 3 anos antes de mim e nem apareceu por aqui. Os amigos, ninguém me veio me visitar, ninguém veio me ver. E o Lísias olha para ele e fala: André, a sua mãe vive numa colônia espiritual acima do Nosso Lar. Ela tem um nível evolutivo um pouco melhor, então ela vive. Mas não significa que ela não vem trabalhando por você. Não só por você, como toda a família que ela trabalhava, né? E o que é que acontece? Aí o Lísias começa a explicar. Ela vem trabalhando a seu favor, André, quando você adoeceu ainda no planeta Terra. Quando você desencarnou, ela rogou muito, muito aqui na colônia Nosso Lar, ela pediu muita ajuda ao Clarencio, aquele que resgatou André no Umbral. Só que o Clarencio, ele teve facilidades para te encontrar, mas você não enxergava. Quer dizer, ele não estava na faixa vibratória que poderia encontrar com o Clarencio, tá? Enquanto o Clarencio estava trabalhando, ajudando as pessoas, resgatando as pessoas do Umbral, André Luiz ainda não tinha condições de ser resgatado. Tá? E o Lísias explica isso a ele, bem assim: Clarencio não teve dificuldades em te localizar, atendendo aos apelos da tua mãe. Você, porém, demorou muito a encontrá-lo. Não enxergava. Aí Lísias fala: porém, no dia que você orou com tanta alma, seu pranto foi diferente. Dilatou o padrão vibratório da sua mente e alcançou a visão e o socorro. E aí Clarencio foi e resgatou André do Umbral e o levou para o hospital. Tá? Aí ele fala: foi nesse instante, o Lísias falando para ele, foi nesse instante quando ele dilatou o padrão vibratório, né? Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, o emissário dos céus, Clarencio. Lísias continua: mas não se preocupe, um dia a sua mãe virá. E aí aconteceu.
a mãe dele chegou, depois de um tempo, a mãe dele chegou, ele ainda no hospital, e a mãe dele foi visitá-lo. No início, vocês podem imaginar a alegria e a emoção dele ao ver a mãe e a mãe ao vê-lo, né. E o André, ele relata bem assim, no livro consta isso. As lágrimas que no início eram de alegria, a mãe começou a conversar com ele, né, paparicando, taraná. Aí ele fala: "As lágrimas que no início eram de alegria, começaram a ser foram paulatinamente sendo transformadas em angústia". E o Andrezinho, como diz uma ex-expositora nossa querida, que ela falava tanto do André, ela deu tantos cursos de todos os livros do André Luiz, que ela já se sentia íntima na aula e falava o Andrezinho, tá. E o André começou a lastimar, a fazer 1000 queixas, a chorar, e piriri, iriri. E a mãe deixou. A mãe deixou, ouvindo tudo, super caladinha e percebendo, né. Aí tem uma hora que ela fala para ele assim: "André, do pran", ele diz, né: "Do pranto de alegria passei às lágrimas de angústia, relembrando os trâmites terrestres". E então passou a lastimar, a fazer queixas, a falar dos maus, o quanto ele vinha sofrendo, né. Não cons Ele diz: "Não conseguia atinar que a visita da minha mãe não era para a satisfação dos meus caprichos, das minhas lástimas, né, e sim precioso presente da misericórdia divina". Hum. Aí a mãe deixou ele falar, ele desabafou, desabafou, e ela fala assim para ele: "Ô filho, não te queixes. Não é o único homem desencarnado a reparar os próprios erros. Nem sou a única mãe a sentir-se distante dos entes amados. Ou seja, tem tanta gente assim, por que você está se queixando, né?" Nossa dor, portanto, não nos edifica pelos prantos que vertemos ou pelas feridas que sangram em nós, mas pela porta de luz que nos oferece ao Espírito, a fim de sermos mais compreensivos e mais humanos. Lágrimas e úlceras constituem um processo de bendita extensão dos nossos mais puros sentimentos. Contentemo-nos, filho, e trabalhemos incessantemente. Olha o que ela, em outras palavras, para de chorar, André, vai trabalhar. Sabe, quando você está trabalhando, sabe aquela coisa cabeça vazia? Vai fazendo um monte de bobagem, vai passando um monte de bobagem na cabeça, vai se ocupar, vai fazer o bem ao outro. Tem tanto trabalho bacana para se fazer, vai fazer algum voluntário, né. Na hora que você começa a trabalhar, você esquece um pouco a tua dor e olha do outro. E foi isso que a mãe do André fez, né. E aí, passado isso na primeira visita, olha bem gente, na primeira visita lá no hospital. Daí o André, pouco tempo depois, ele é convidado para para começar a visitar alguns ministérios e anotando, perguntando, se instruindo da dinâmica de cada ministério, tá. E o André assim fez. Foi, fez várias visitas, perguntava, se instruía e nós vemos o resultado no livro, tá. Em uma dessas visitas, ocorreu a primeira oportunidade de trabalho. Ele estava no Ministério da Regeneração, nas câmaras de retificação, é um lugar bem pesadinho, bem triste mesmo, né. E o André, e aí surgiu a oportunidade, quando surgiu essa oportunidade, André não titubeou, foi lá e começou a trabalhar, sabe, com todo o amor, todo o carinho, e ele dizia assim: "Sentia-me algo cansado pelos intensos esforços desprendidos, mas o coração entoava hinos de alegria interior", quando ele começou a trabalhar. Recebera a aventura do trabalho afinal, e o espírito de serviço fornece tônicos de misteriosos vigor. Após o dia inteiro trabalhando, super cansado, trabalhou super legal, quando ele está pensando que ele vai embora, os samaritanos
conseguiram resgatar alguns amiguinhos, alguns irmãos infelizes lá do umbral. Iria trazer para aquele ministério para serem assistidos, assim como André foi quando foi resgatado. Resultado, gente, André passou, nesse mesmo dia que ele havia trabalhado muito, passou a noite trabalhando, né? Trabalhou muito, muito a noite inteira. Ele diz, de novo, abre aspas, ele comenta: não poderia explicar o que se passava comigo após a noite toda trabalhando, e o dia todo, tá? Não poderia explicar o que se passava comigo. Apesar da fadiga dos braços, experimentava júbilo insuperável no coração. Na oficina, onde a maioria procura o trabalho, entendendo-lhe o sublime valor, servir constitui alegria suprema. Não pensava francamente na compensação dos bônus hora, nas recompensas imediatas que me pudessem advir do esforço. Contudo, minha satisfação era profunda, reconhecendo que poderia comparecer, feliz e honrado perante a minha mãe e os benfeitores que haviam encontrado no Ministério do Auxílio. Você vê, ele já está em outra sintonia. Ele agora já está feliz porque trabalha, né? Pela manhã, depois de ter trabalhado muito, o André se recolhe em um apartamento ali mesmo, né, para descansar. E aí nós entramos no capítulo 36, o sonho, né? Ele estava tão cansado que dormiu quase que imediatamente, né? E aí sonhou. No sonho, ele tinha a impressão que havia sido arrebatado em um pequenino barco, rumando a regiões desconhecidas. E ele diz, ele relata que ele via como se o barquinho estivesse subindo, tá? Porque para dar a ideia de que a colônia onde a mãe dele estava era um pouco melhor do que o nosso lar. Ele relata exatamente assim. Tá? Decorridos alguns minutos, me vi em frente a um porto maravilhoso, onde alguém me chamou com especial atenção, especial carinho. André, André. E reconheci imediatamente a voz. Era a voz da minha mãe. Ele saltou do barco, abraçou, chorou, se abraçaram, em sonho, tá, gente? E a mãe o conduziu a um bosque. E lá eles começaram a conversar e falaram. Depois que ele falou tudo o que estava acontecendo na vida dele, mais ou menos, a mãe diz para ele, abre aspas: muito roguei a Jesus me permitisse a sublime satisfação de ter-te ao meu lado no teu primeiro dia de serviço útil. Como vês, meu filho, o trabalho é tônico divino para o coração. Não houve mais queixas, não chorou, não se lastimou, não ficou falando, cheio, como a gente fala, de mimimi. Passou, né? Foi trabalhar, outra vibração. Numerosos companheiros nossos, após deixarem a terra, demoram em atitude contraproducente, aguardando milagres que jamais se verificarão. Reduzem-se, deste modo, famosas capacidades a simples expressões parasitárias. É indispensável, André, converter toda oportunidade da vida em motivo de atenção a Deus. O Evangelho de Jesus, meu André, continuou amorosa. Lembra-nos que há mais alegria em dar do que receber? E aí o André vai e fala, olha as palavras dele, concluindo. Minhas impressões de felicidade e paz eram imbatíveis. O sonho não era propriamente o qual se verifica na Terra. Eu sabia perfeitamente que deixara o veículo inferior no apartamento, nas câmaras de retificação em nosso lar, e tinha absoluta consciência daquela movimentação em plano diverso. Minhas emoções, as minhas noções de espaço e tempo eram exatas.
A riqueza de emoção, por sua vez, afirmava-se cada vez melhor, mais intensa e vivida. Então, quando eu falei com vocês da gente pontuando, vocês perceberam a diferença de comportamento, de postura do André nesta visita para a primeira visita da mãe, né? O ânimo, a alegria, o entusiasmo, nada de queixas nem lamentações. Não podemos esquecer da vontade, do seu empenho em estar sempre melhorando e estar sempre trabalhando, né. E como nós falamos, um dia, lá no hospital ainda, o Lísias, quando ele estava meio triste, esperando perguntando pela visita da mãe, o Lísias falou para ele: "Quando alguém deseja algo ardentemente, já se encontra a caminho da realização. Convém, André, não esquecer que a realização nobre exige 3 requisitos fundamentais. Olha os 3 requisitos que o Lísias falou. Primeiro, desejar. Deseje, André. Segundo, saber desejar. Saiba o que você vai pedir. E terceiro, merecer. Ou, em outras palavras, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. Tomamos para nós estes valiosos conselhos e vamos trabalhar. Boa semana para todos.